Oi pessoal, essa é a aula 20 da playlist de Cálculo 1 e a aula 6, onde nós estamos tratando sobre limites e também, desde a aula anterior, sobre continuidade de funções. O objetivo de hoje é fechar a parte de continuidade de funções, por isso aqui a parte 2, e também apresentar para vocês o teorema do valor intermediário, juntamente com um exemplo de aplicação desse teorema, tá certo? Bom, relembrando aqui a parte da continuidade, nós já vimos na aula anterior, que era a aula 19 da playlist e a aula 5 sobre limites, que uma função é denominada contínua em um determinado número a, se o limite dessa função, quando x tende para esse valor a, coincide com a imagem da função naquele valor. Ou seja, se eu calcular o limite da função e o resultado for exatamente igual a substituição direta desse valor a, que é para onde o x tende na função, nós temos que a função é contínua nesse valor. E esse teorema que vem agora garante para a gente que, se nós fizermos combinações entre funções contínuas, o resultado ainda gera uma função contínua. Então, dadas duas funções contínuas em determinado número a, e ainda considerando uma possível constante, então as combinações também serão contínuas nesse mesmo número a. Então, se eu somar essas duas funções, o resultado ainda é contínuo no valor a. Se eu subtrair, também acontece isso. Se eu multiplicar qualquer uma das funções por essa constante, o resultado ainda é uma função contínua em a. Se eu multiplicar as duas funções também, e se eu fizer o quociente entre elas, o resultado também é uma função contínua. E aqui, nesse caso específico, é claro que a função g no valor a não pode ser igual a zero, porque senão nós teremos o zero no denominador. Então esse teorema garante isso para a gente. E na aula 18, que foi a aula 4 de limites, nós vimos dois casos em que o limite de uma função pode ser calculado fazendo a substituição direta do x, lá na função, pelo valor a, que é para onde o x está tendendo, está se aproximando cada vez mais. Qual foi esse resultado? Que quando a função for polinomial ou então racional, lembrando a racional é um quociente entre dois polinômios, e além disso o número a estiver no domínio dessa função, seja ela polinomial ou racional. Nesses dois casos, o limite da função coincide com a imagem da função no valor a. E aí, nesses casos, nós sempre podemos fazer a substituição direta para calcular o limite, já que a função vai ser contínua nesse valor a. E isso é válido graças a esse teorema, que garante que qualquer polinômio é contínuo em todos os reais, ou seja, em todo o conjunto dos números reais, e que toda função racional é contínua no seu domínio. Isto é, ela é contínua para todos os valores em que a função estiver definida. Então, como essas funções são contínuas nos seus domínios, significa que o limite delas coincide com a imagem dessas funções no valor a, para onde o x está tendendo. E esse teorema anterior e a definição de continuidade são muito úteis para calcular os limites, porque se nós soubermos que a função dada é contínua nesse valor a, quando o x tende para esse valor a, basta fazer a substituição. E o resultado que nós encontrarmos já será, com certeza, o limite da função. Então, para ilustrar, vamos pegar essa função aqui. Percebam que ela só não estaria definida, ou ela só não está definida, quando esse denominador aqui é igual a zero. Então, o único problema que acontece nela é se, porventura, o denominador for igual a zero. E esse denominador é igual a zero, se nós igualarmos ele a zero e resolvermos, nós vamos encontrar que ela é igual a zero apenas no valor de x igual a 7/3. Ou seja, se nós tirarmos 7/3, todo o restante dos números reais vão compor o domínio dessa função. Ou seja, o domínio dessa função, essa função racional, é todo o conjunto dos números reais, com exceção dos 7/3, porque é 7/3 que faz o denominador ser igual a zero, tá certo? Então, significa que essa função com certeza é contínua quando x for igual a -2, porque -2 está no domínio da função, porque o único valor que não está é o 7/3, tá certo? E como x está tendendo para esse valor -2, significa que o limite dessa função racional, quando x tende a -2, pode ser calculado simplesmente fazendo a substituição direta dos valores da variável x exatamente por esse valor para qual x tende, que é -2.
Então, se nós viermos na função, trocarmos o x por menos 2, o resultado vai ser exatamente o seu limite. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 2, coincide com f aplicado nesse valor menos 2. Ou seja, em fazer apenas a substituição direta, trocando o x por menos 2, onde o x aparece nessa função racional, tá certo? Aqui observem que nós colocamos o menos 2 entre parênteses, porque nós estamos elevando esse número inteiro, menos 2, a um determinado expoente. Então, ele tem que estar entre parênteses, ok? E fazendo as continhas aqui, nós vamos encontrar que esse resultado é menos 15 sobre 13. Então, esse é o limite dessa função quando x tende a menos 2, que significa falar que a função vai ter os seus valores cada vez mais próximos de menos 15 sobre 13, à medida que os valores de x vão se aproximando mais do menos 2, beleza? Além dessas funções que nós vimos, as polinomiais e as racionais, várias outras funções são sempre contínuas nos seus domínios. As que a gente mais vai utilizar são essas que estão aqui nesse teorema, olha só. As funções a seguir são sempre contínuas em todos os números dos seus domínios. Então essas duas aqui nós já sabíamos, né, esses dois tipos, polinomiais e racionais. E além disso, todas essas outras, funções raízes, trigonométricas, as trigonométricas inversas, exponenciais e logaritmas, são sempre contínuas em todos os números dos seus respectivos domínios. Então quer dizer que para todas elas, desde que esse valor a, para qual o x tende, esteja no domínio, nós podemos fazer a substituição direta para calcular os limites. Um outro exemplo é essa função aqui, ó, limite de seno de x sobre 2 mais cosseno de x, quando o x tende a π. Por que nesse caso nós podemos simplesmente fazer a substituição direta do x por π lá na função? Porque o x igual a π não gera nenhum problema para essa função. Ela está definida quando x é igual a π. Não gera indeterminação, não gera indefinição matemática. Então, ao substituirmos, nós não teremos nenhum problema. Seno de π sobre 2 mais cosseno de π é 0 sobre 2 menos 1, porque o cosseno de π é menos 1. E esse resultado é igual a 0. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a π, é igual a 0. E agora nós vamos utilizar a definição de continuidade e também as propriedades de limite para mostrar que essa função é contínua nesse número, né, no a igual a 4. Como nós podemos resolver isso? Bom, da definição de função contínua, a gente sabe que para ela ser contínua num determinado valor a, é necessário que o seu limite, quando o x tende para esse valor a, coincida com a imagem da função nesse valor a, né? Coincida com o f de a. Para esse caso que nós temos aqui, o limite da função, quando x tender a 4, tem que coincidir com f do número 4. Né? E o que é o limite dessa função quando x tende a 4? Troquei aqui o f de x pela função, né? Quando x tende a 4. Aí nós vamos separar o limite aqui aplicando as propriedades de limite. O limite de uma soma é a soma dos limites. Então, é a soma do limite de x ao quadrado com o limite da raiz de 7 menos x, que está aqui, ó. Então, o limite da soma é a soma dos limites, em todos os dois casos, com x tendendo a 4. Para esse primeiro limite aqui, como o x ao quadrado é uma função polinomial, nós podemos simplesmente fazer a substituição direta. Vai ficar 4 ao quadrado, ok? Já na outra, nós sabemos que o limite de uma raiz também pode ser substituído diretamente. Ou, se eu quiser lembrar uma outra propriedade, o limite de uma raiz é a raiz do limite. Então, nós podemos colocar esse limite dentro da raiz. Fica o limite de 7 menos x, quando x tende a 4. Aqui também o 7 menos x é uma função polinomial. Podemos simplesmente fazer a substituição. 4 ao quadrado, 16. E substituindo x por 4 aqui, fica a raiz de 7 menos 4, que vai dar 16 mais raiz de 3. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 4, é 16 mais raiz de 3. Agora, nós vamos calcular o f do número 4. Então, o que é o f do número 4? É substituir o x na função por 4. E isso vai dar exatamente o 16 mais raiz de 3 novamente. Ou seja, o limite da função, quando x tende a 4, coincide com o f de 4. O limite da função foi calculado aqui, e o f da função no valor 4 também foi calculado, gerando o mesmo resultado. Então, como essa igualdade aconteceu, significa que essa função é contínua para esse valor a igual a 4, tá certo? Agora, vamos falar do teorema do valor intermediário. O que esse teorema garante para a gente? Vamos entender aqui bem detalhadamente. Se nós temos uma função que é contínua
em um determinado intervalo fechado de A até B, e nós pegarmos um valor n, um número qualquer, desde que ele esteja entre o f de A e o f de B, ou seja, entre as imagens dos extremos desse intervalo aqui, considerando que essas imagens são diferentes, né? Para ter alguém que a gente possa tomar entre esses dois valores, o que ele garante? Então, aqui nós temos as condições, né? A função tem que ser contínua nesse intervalo e a gente pode tomar um valor qualquer entre essas duas imagens, desde que elas sejam distintas. Nessas condições, o que o teorema garante? Que vai existir um númerozinho c no intervalo aberto de A até B, tal que a imagem desse c, ou seja, o f desse valor c, seja igual a esse valor n que nós tomamos aqui entre essas duas imagens. É meio complexo de entender assim só com o texto, mas vamos pegar aqui a parte gráfica para ajudar, né, para auxiliar nesse entendimento. Então vamos lá, entendendo isso. Temos aqui o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, e vamos tomar uma função f contínua no intervalo de A até B, no intervalo fechado de A até B, tá certo? Então estou pegando qual garantia aqui? Que essa função f é contínua nesse intervalo fechado de A até B. Depois, o que eu tenho que fazer? Escolher um número, que eu estou chamando aqui de n, um número qualquer, que esteja no intervalo entre o f de A e o f de B. Então, vamos identificar aqui no gráfico onde estão f de A e f de B. Se aqui eu tenho o valor A, o f de A vai estar aqui. Se eu tenho aqui o B, o f de B vai ser essa imagem aqui, ó, f de B. Então, esse n que eu posso tomar é qualquer valor entre esses dois valores aqui, entre o f de A e o f de B, tá certo? Então, uma vez escolhido um n aqui, qualquer um dos infinitos possíveis valores que eu posso pegar entre o f de A e o f de B, o que o teorema me garante? Que obrigatoriamente vai existir um outro valorzinho, que é esse c aqui, ó, no intervalo aberto AB, ou seja, o intervalo aberto aqui no eixo x de A até B. Então, vai existir um czinho nesse intervalo, que tem a seguinte característica. A imagem desse valor c, ou seja, o f de c, tem que ser esse valor n que foi escolhido. Então, se nós tomarmos a imagem desse c, vai coincidir com esse valor n que foi escolhido, tá certo? É isso que o teorema garante. Em outras palavras, ele garante que essa função vai assumir todos os valores que estão aqui entre o f de A e o f de B. Porque para qualquer valor que eu escolher aqui entre esses dois valores, entre essas duas imagens, vai existir um valorzinho aqui no C, pelo menos um valorzinho entre, né, o A e o B, tal que a imagem desse valor seja aquele valor escolhido entre essas imagens, tá? E uma aplicação muito importante desse teorema é na localização de intervalos onde a gente garanta que existam raízes de determinadas equações. Como, por exemplo, o que a gente vai ver nesse exercício, tá? Então, tomei aqui esse exercício como exemplo, peguei uma função polinomial de ordem 3, tá vendo? De grau 3, e eu quero provar que ela possui com certeza uma raiz entre os números 1 e 2. Tá? Então, no intervalo de 1 até 2, lá no eixo x, eu quero provar que essa função com certeza possui uma raiz. Não estou preocupado em encontrar que raiz é essa. Eu quero provar que existe uma raiz naquele intervalo. Encontrar já é outra história, né? Então, a raiz que eu quero mostrar a existência significa o quê? Que tem que ser um valor c, que está nesse intervalo de 1 até 2, onde o f desse c tem que ser igual a zero, né? É isso que significa ser raiz dessa equação, desse polinômio, né, de grau 3, que a imagem da raiz tem que ser igual a zero, né? Isso que é a definição de ser raiz. Então, comparando isso com o teorema, o que a gente vai ter? Pelo teorema do valor intermediário, que aqueles valores a e b, que são os extremos do intervalo, vão ser o 1 e o 2. Né? Então, vou calcular a imagem desses dois extremos, considerando o a igual a 1 e o b igual a 2. O f de a vai ser o f de 1, que significa vir aqui nesse polinômio e trocar o x por 1. Né? Então, trocando o x por 1 aqui, fazendo as continhas, encontramos que esse resultado é menos 1. Aí, já pensando isso aqui no gráfico, para facilitar o entendimento, onde que vai estar esse ponto, né? Se nós tomamos o x igual a 1 e a imagem dele foi menos 1, esse é o ponto 1 menos 1. Então, 1 está aqui, menos 1 está aqui embaixo. Então, esse pontinho representa esse resultado. A imagem do 1 é igual a menos 1. Para o caso do f de b, que vai ser o f de 2, trocando o x por 2 nessa função polinomial, o resultado vai dar 16. O que significa isso? Que a imagem do número 2 vai estar lá em cima, na altura 16.
Então, esse é o pontinho que representa esse resultado aqui. Agora, percebam o seguinte, o menos 1 é um valor menor do que zero. O 16 é positivo, né? É um valor maior do que zero. Isso significa que o número 0 está entre esses dois valores, correto? Entre o menos 1 e o 16. E por que eu vou pegar um número 0 especificamente? Porque eu quero garantir que existe um C que a imagem dele é igual a 0. E o 0 vai estar aqui nesse eixo, ok? Então eu vou tomar o n igual a 0, percebendo que esse n igual a 0 está entre o f de 1 e o f de 2, né? Para ficar com aquele formato do teorema. Pego um n entre o f de A e o f de B. E eu garanto que o 0 está aqui dentro, porque eu sei que o menos 1 é negativo, o 16 é positivo, então o 0 vai estar entre esse resultado aqui. Exatamente nesse pontinho, né? Na origem. Então o que a gente vai fazer? Esse n igual a 0 está entre o f de 1 e o f de 2, e então, como essa função é polinomial e, portanto, contínua, o teorema do valor intermediário garante que existe esse valor C no intervalo onde eu peguei aqui os extremos A e B, né? Então no intervalo de 1 até 2, está aqui ó, o Czinho no intervalo aberto de 1 até 2, tal que a imagem desse C tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0 por quê? Porque esse 0 é o n que nós tomamos aqui nesse eixo. Ó. Então quer dizer que tem que existir um Czinho aqui nesse intervalo de 1 até 2, tal que a imagem dele seja o 0. Ora, se existe esse C no intervalo de 1 a 2, que a imagem dele é igual a 0, significa falar que esse C, que está nesse intervalo, é com certeza uma raiz dessa função, porque a característica de uma raiz é que a sua imagem é igual a 0, tá certo? Então fica provado que existe uma raiz no intervalo de 1 até 2 para essa função de terceiro grau que nós colocamos aqui. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que tenham gostado, especialmente que tenham entendido, e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!